Olá, meu nome é Leandro e o grupo é formado por Felipe, Francesca, Guilherme e Leonardo. Olá, eu sou o Felipe e vou estar explicando a teoria por trás do método da bissecção. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que estamos buscando obter uma raiz real no intervalo contínuo AB, tal que f de A vezes f de B resulte num número negativo, ou seja, garantindo que há de fato uma raiz ali no intervalo inicial. Sendo assim, desejamos dividir o intervalo inicial de modo que nos aproximamos cada vez mais da raiz desejada, ou seja, chegando no intervalinho cuja precisão obedeça à regra B menos A menor que um dado epsilon. E tudo isso se torna possível pelo cálculo de um ponto médio a cada iteração. Abordando o método da bissecção com esse teor mais formal, pode parecer algo mais complicado do que é. Mas a bem da verdade é que a ideia é muito simples. Inicialmente, a raiz se encontra em algum ponto no meio do intervalo AB. Repartimos então esse intervalo em duas partes. Certamente, a raiz estará em algum destes subintervalos. Computacionalmente, saberemos de que lado ela está pela multiplicação de f de A com o novo f de B. Caso o valor seja negativo, a raiz se encontra neste primeiro subintervalo. Caso seja positivo, ela se encontra no outro subintervalo, composto por um novo A e pelo antigo B. À medida em que repetimos esse processo, chegamos em um intervalo muito pequeno e muito próximo da raiz que almejamos, seguindo a precisão de epsilon estabelecida lá no começo. Bom, eu sou o Leonardo e agora eu vou explicar sobre a programação do método da bissecção. A primeira parte de programação utilizada no projeto foi o programa concedido pelo professor, onde a gente insere um número de RA e ele nos retorna uma função, os dois métodos a serem trabalhados e os intervalos iniciais de cada um deles. Para o método da bissecção, o intervalo foi de 0 a 10, definindo como A e B respectivamente. Definimos também a precisão do nosso sistema, que foi de 0,01, e o número máximo de iterações. Após isso, utilizando o comando while, a gente define que, enquanto b menos a for maior do que a nossa precisão e o número de iterações não ultrapassar o número máximo estipulado, o programa continuará efetuando todos os cálculos. O cálculo a ser feito é um cálculo de ponto médio, onde faremos x0 é igual a b mais a sobre 2. Após obtermos o valor de x0, ele será multiplicado por f de b. Caso esse resultado seja maior do que zero, esse valor do ponto médio x0 ele será o nosso novo valor de b. Mas caso essa multiplicação seja negativa ou igual a zero, esse valor de x0 ele será o nosso novo ponto a. E após cada conta, nós somamos um número ao número de iterações. Após isso, plotamos o gráfico, estabelecendo todos os pontos encontrados durante os cálculos. Utilizamos algumas funções aqui para indicar os pontos com setas para facilitar a identificação e além de um comando que deu um zoom na área de interesse ali no gráfico para ficar mais fácil ainda da visualização de todos os pontos. Olá, eu sou Francesca e agora vou explicar a teoria por trás do método da secante, para a compreensão do código do segundo exercício. O método da secante surge como uma modificação ou uma alternativa ao método de Newton, levando em conta que esse segundo necessita do cálculo da derivada da função a cada iteração, um processo desvantajoso tendo em conta o tempo que despende e o custo na vida real, dependendo da função. Por isso, o método da secante propõe o uso do coeficiente de diferenças, que substituiria o cálculo da derivada, por ser considerado uma aproximação bem satisfatória da derivada e um processo muito mais simples e barato. O cálculo do coeficiente de diferenças é dado por essa fórmula, em que o valor da derivada no ponto xk se aproxima do valor da função em um ponto xk menos o valor da função no ponto anterior, dividido pela diferença entre esses dois pontos. Com isso, a fórmula para a geração da sequência fica dessa forma, que é muito similar à do método de Newton, com a diferença de que a derivada que estava no denominador da fórmula agora é substituída pela equação do coeficiente de diferenças. Sob uma perspectiva geométrica, dois valores consecutivos de x são fornecidos, juntamente com os respectivos valores de função nesses pontos, para que a reta secante seja traçada. Ela representará uma aproximação da sua função original para que se obtenha o zero de função, que é muito mais facilmente encontrado pela secante do que pela função original. Agora, iremos explicar a programação por trás do método da secante em Python. Primeiramente, fazemos a importação da biblioteca math que não foi utilizada no método da bissecção. E em seguida, definimos nossa equação e os pontos iniciais x0 e x1, sendo eles com base no código passado pelo professor,
como Leonardo havia ressaltado anteriormente. Continuando o processo, definimos também o grau de precisão da verificação, sendo ele igual a 1/100º, expresso por ε1 e 2, sendo respectivamente relacionado ao eixo x e y. Com esses dados, damos início ao código do critério de parada. Para isso, aplicamos o comando whileTrue para o cálculo de x2, que irá executar sempre esse comando sem depender de condições, e a fórmula de geração da sequência comentado pela Francesca, sendo que todos os valores x2 calculados serão colocados dentro de uma lista. Porém, esse processo não será executado infinitamente. Para isso, aplicamos o if para a seguinte condição: módulo de fxk menor do que ε1 ou módulo de xk menos x0 menor do que ε2 e o número de iterações menor ou igual a 20. Enquanto essas condições não serem atingidas, é necessário substituir x0 por x1 e x1 por x2 para refazer o cálculo de x2 e acrescentar 1 no número de iterações. Por fim, inserimos o gráfico com base na função e os pontos calculados após a execução do while, até sua paralisação. Além disso, incrementamos no código setas para a marcação do ponto e um zoom na área de interesse para uma melhor visualização, assim como o método da bissecção. Bom, meu nome é Guilherme e eu vou falar agora um pouco sobre os resultados obtidos. O gráfico do lado esquerdo é o gráfico referente ao método da bissecção e o gráfico do lado direito é o gráfico referente ao método da secante. É possível observar que cada um dos métodos resultaram em uma raiz diferente e, além disso, dá para a gente analisar a questão do processamento. Ou seja, o método da bissecção ele necessita de um maior processamento para chegar na precisão estipulada no começo do exercício, né? E isso é justificado pelo número de interações que ela apresenta. Ou seja, o método da secante ele é mais viável quando for analisar intervalos mais longos. Isso foi provado pelo fato de que na secante foram necessárias 3 interações para chegar no resultado da raiz. Já o da bissecção foram necessárias 10 interações, evidenciando, né, a diferença entre os métodos e a viabilidade de cada um.